Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao segundo episódio do podcast da SBI, da Sociedade dos Benfeitores de Interlagos. Hoje, dia 13 de abril, nós estamos reunidos aqui, conforme conversamos aí nos grupos, com o Dr. Gramenha, Marcos Vinícius Gramenha, e com o presidente da entidade, Luiz Manguino. E o objetivo aqui é a gente conversar um pouquinho sobre as iniciativas jurídicas que a entidade vem tomando para tentar fazer o tombamento do Autódromo de Interlagos, o regramento do seu uso e a diminuição dos episódios de ruído excessivo e uma avalanche de veículos, né? Perturbação. A gente achou importante trazer o doutor porque a gente está numa campanha, como muitos de vocês sabem, a gente está numa campanha de arrecadação para o custeio dos honorários jurídicos e das custas processuais também, e gostaríamos de trazer as informações para estimular as pessoas a ajudarem a entidade para a gente seguir no curso dessa iniciativa e de eventualmente outras que venham a se desdobrar ao longo do tempo. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Gramenha, agradecer a tua presença aqui conosco, viu? Atendendo a um desejo do presidente e da comunidade, que te dá as boas-vindas aqui, e também ao nosso super dedicado presidente Luiz Manguino, que está sempre aí na luta, num voluntariado estrito sensu, muito dedicado. E a turma da produção, muito obrigado também, tá? Foi muito legal a gente estar aqui. E, presidente, vamos lá, começando, te passando a palavra, como é que surgiu essa iniciativa da gente fazer esse processo? Então, a questão é, temos um autódromo aqui no bairro, o bairro foi criado junto com o autódromo, tá? Então seria assim, todo mundo não tem o menor problema na convivência do autódromo com o bairro, tá? Só que isso vem sendo atropelado, até pela prefeitura, quando viu que o autódromo podia ter uma utilização outra, né, que não fosse para esporte automotor, que seria o caso de fazer grandes shows que evidentemente trazem para a cidade uma quantia de dinheiro razoável, né, que pode ser utilizada depois para outras coisas boas. E a gente não acha ruim isso. Acho que é uma atitude correta, só que está faltando alguma coisa, certo? A gente sempre tentou conversar com o pessoal do autódromo, com a prefeitura, tá? Estabelecer, porque, bem ou mal, não tem jeito. O bairro de Interlagos é um bairro que foi criado pensando-se, assim, além do início lá que era de lazer, mas isso não é o mais importante, é a questão do meio ambiente e preservação. Essa é uma área de preservação, sabe? No sentido lato da palavra, tá? E isso tem que ser cuidado. Nós temos um laguinho que não é pequeno, certo? Com mata atlântica ainda em colocação, assim como tem mata atlântica também no autódromo. Então, tem uma série de problemas que a gente percebeu que a gente não estava tendo sucesso com as respostas, né, as demandas que a gente passava para a prefeitura, e que a gente falou, olha, conversamos com o Dr. Gramenha aqui, diga-se passagem, fazer um parênteses, o Dr. Gramenha não é novo no pedaço, né? Ele já foi autor de uma ação civil pública que nós colocamos contra a prefeitura no sentido do projeto que tinha para o laguinho específico de Interlagos. O projeto, na nossa opinião, era um projeto danoso ao meio ambiente, e isso não foi, digamos assim, nem muito difícil de provar na justiça que realmente a prefeitura tinha feito algo em desacordo, tá? A gente está aguardando até hoje um novo projeto, inclusive a gente, obviamente, não simplesmente fez uma ação civil pública e virou as costas. A gente conversou muito com a prefeitura, a gente chegou inclusive num acordo, né, em termos do que deve ser o projeto do parque, mas isso ainda está parado, tá? Esperamos que vá adiante, porque é o intuito da associação bem-estar, cultura e tudo mais. E o laguinho é uma fonte também para tudo isso, tá? Então, nós estamos pensando bastante com o Dr. Gramenha, e uma das conclusões nós chegamos que
para realmente ser escutado e ter mais força, seria tombar o autódromo. Conversamos muito com o pessoal do esporte automotor, que não tivemos nenhum tipo de contra, né? Todo mundo falou, puxa, é uma boa ideia a gente poder fazer alguma coisa que conviva com outras coisas, não tem esse problema, mas que tenha um regramento. Aí foi, doutor, e aí, como é que a gente faz isso? Presidente, antes de passar a palavra para o doutor Graminha, vamos aproveitar Sim. e a gente está. Conta um pouquinho da legitimidade da entidade, da história da entidade. O que, que as pessoas, rapidamente, para quem está nos ouvindo, a gente está com 250 pessoas no nosso grupo Sim. e muitas delas são recém-integradas ao grupo. Nem todo mundo conhece a SBI. E a gente percebe isso pela forma como alguns moradores se dirigem a nós, achando que nós temos assim a obrigação de uma série de atitudes. Como é que funciona a entidade? Explica para nós, para dar uma clareada, para depois a gente passar na técnica jurídica do tema. A SBI hoje é uma ONG, né? Mas ela surgiu na década de 60 ainda, certo? Quando fizeram-se vários movimentos, os moradores, junto à prefeitura, para fazer algo assim, bem, digamos assim, adequado para o uso do laguinho, certo? Inclusive como cercar esse laguinho de uma forma que protegesse também o laguinho e como isso era aproveitado. Porque no começo o pessoal nadava no laguinho, né? Lá na década de 60, até mais tarde um pouquinho. E o que aconteceu? A entidade foi, ela por um tempo ela foi muito ativa, aí adormeceu, aí quando chegou mais ou menos na década de 80, fim da década de 80, teve um movimento de colocação de ônibus aqui, certo? Totalmente inadequado, o bairro não é para isso, é um bairro estritamente residencial. Tem uma série de fatores que proíbem isso, mas a prefeitura tinha esse plano e a gente novamente se juntou, certo? E retomamos a sociedade, tivemos sucesso. Realmente, a gente percebeu que, sendo, como diz lá o Lenter Caritas, né? Certo? Juntos somos mais fortes. E a gente percebeu muito isso, né? Então, você tem força para reivindicar, você tem força para ser escutado, né? Você tem uma representatividade, tem um bairro todo por trás de você, tá? Então, voltou na década no começo, no final da década de 80, certo? E a entidade, é isso, ela tem toda a força de pedir, tá? A gente não pode fazer ação. Para você fazer uma ação que eu digo atitude, né, algo concreto, a gente precisa pedir autorização da prefeitura, certo? Então, tudo que a gente faz, certo, tem que ser encaminhado por uma via legal. Nós não somos da prefeitura. Tem gente que pensa que a gente é parte da prefeitura. Não, não somos, não temos nada a ver com isso. Tá? O que a gente tem é o poder de fiscalizar, que qualquer cidadão tem, mas como entidade a coisa fica mais forte. Como entidade, você consegue discutir com as pessoas qual é a melhor atitude, porque às vezes você pensa em atitudes drásticas e que são ilegais, você não pode tomar, mas quando você está numa entidade, você discute com diretoria e você acha o melhor caminho. A gente tem essa visão, a gente tentar achar o melhor caminho. Então, sempre é nesse sentido. Qual a ação mais assim conhecida da SBI foram os bloqueios. Nós fizemos um estudo, que é o Bolsão Residencial de Interlagos, que nada mais é do que o bloqueio de várias ruas que dão para as principais vias, né, de acesso entre bairros, né? Então procurou evitar o famoso trânsito de passagem. Com isso tem uma série de vantagens, né? Melhora tudo, né? Melhora a qualidade de vida do bairro, melhora a segurança, né? Porque não fica um movimento extremo, sabe? O prejuízo ao meio ambiente é muito menor, certo? Mas mesmo assim a gente teve assim alguns abusos que a gente também optou pelo tombamento do bolsão, certo? Que aconteceu de fato, certo? Então já há mais de 10 anos que o bolsão é tombado, tá? E com isso tem uma série de regras que devem ser seguidas. Então, mais uma vez, não fomos nós que criamos as regras. Quem cria as regras são a prefeitura. É a prefeitura, o Estado, a federação, porque aqui vai tudo, né? Meio ambiente é uma coisa muito ampla e a gente realmente quer ficar dentro dessa linha. Como como morador, eu sou diferente de nenhum outro morador daqui. Não tenho
nada mais e nada menos, né, do que um outro morador qualquer. Eu sou uma pessoa, sabe, presidente, o pessoal fala, É um presidente da CBI, vizinho. um vizinho. É um vizinho. Só Senso de que comunidade. senso de comunidade, entendeu? Que a gente, sabe, se arruma para conhecer melhor, a gente acaba conhecendo um pouco mais a fundo as questões ambientais, as questões de bem viver no bairro, né? Inclusive tem que ler o nosso Estadão, que parece que é interessante hoje. Tem uma matéria Bem importante interessante lá, na tá? página C6 Que é do o viver Estadão. bem, que é o que todo mundo quer, tá? Ninguém quer viver melhor que o outro, o pessoal quer viver bem, tá? E Isso aí. usa-se regras para isso. Existem regras de convivência, regras, né, que a prefeitura tem, regras que o Estado tem, que a federação tem, que você tem que seguir. Tá? Vamos lá. Doutor Gramet, então conta pra gente, como é que é o processo, como é que foi a motivação e onde estamos e para onde vamos? Bom dia, né? Veja, Obrigado de novo pela presença. Imagina, eu que agradeço. O que me chamou a atenção quando a gente conversou sobre o Autódromo de Interlagos é que existe uma lacuna. Porque o Compresp, que é o órgão de tombamento municipal, foi criado em 1985 e desde então ele funcionou, né? Quer dizer, então assim, os principais equipamentos conhecidos da cidade de São Paulo já estão tombados, né? E o Autódromo de Interlagos, surpreendentemente, em que pese toda a história que ele tem, né? É uma história muito conhecida, ele é famoso no Brasil inteiro, né? Principalmente pela Fórmula 1, mas não só pela Fórmula 1, mas por toda a Fora do importância. Brasil também, né? Fora do Brasil É um também. cartão postal da cidade. Cartão postal da basta ver o que acontece quando tem uma vez por ano a corrida de Fórmula 1, né? Então, é surpreendente que ele não tenha sido tombado, né? Então, assim, o tombamento do Autódromo de Interlagos, ele tem vários aspectos que conduzem a isso, né? Além do aspecto histórico, né, evidente, ele tem uma arquitetura interessante, então tem um aspecto arquitetônico, e também, como o presidente Manguino falou, a questão ambiental, né? Quer dizer, o autódromo ele tem uma fauna e uma flora importante, ele tem mata nativa, mata atlântica, né? Tem quase 1.300.000 metros quadrados lá, né? Pois é. Esse é um número grande, né? É claro que assim, a motivação para o tombamento ela foi reavivada pelo que tem acontecido após a concessão, né? Essa série de shows e tudo, mas é um regramento permanente que se pretende criar, né? Preservacionista. Então, a partir do tombamento, se edita uma resolução de tombamento e aí passa a ter um regramento específico. Hoje, a preservação do autódromo depende de regras gerais, vamos dizer assim, leis ambientais que valem para qualquer lugar indistintamente e tal, mas ao contrário de outros equipamentos do estado de São Paulo, todos os parques da cidade, tudo, o autódromo não tem um regramento específico, né? Nem para a preservação do autódromo como local de eventos esportivos de automobilismo, nem como equipamento que a comunidade usa, né? Sim. Então, essa proteção, essa lacuna, eu acho talvez se não houvesse essa lacuna normativa, talvez não tivesse acontecido o que está acontecendo agora, né, com esses mega eventos aí que estão acontecendo, né? Eu acho que o bairro de Interlagos aqui, todo mundo conhece, né? É um bairro peculiar, né? Um bairro diferente, né? A gente não parece nem que a gente está no estado de São Paulo, né? Que é uma cidade de verde, né? A gente ouve os passarinhos aqui e tudo. E o autódromo e o bairro, eles são indissociáveis, né? Sim. Então, eu acho que assim, o bairro já está preservado, né? Tem o bolsão que impede as passagens, tem o tombamento, mas existe essa lacuna normativa, né? Então, a partir do momento que surgiu esse problema dos shows e que é uma certa descaracterização, né? Porque quando tem a concessão, o interesse de quem detém a concessão acaba sendo de fazer shows e tal, né? Que é a questão de ganhar dinheiro e tudo, né? Sim. São Paulo tem uma demanda para shows e não tem nada de errado com isso, né? A gente não tem nada contra promover a cultura, não é isso, né? Mas assim, existe algumas coisas que têm acontecido aqui que nitidamente o autódromo não comporta, o bairro não comporta, né? Então a gente precisa de um regramento para que os eventos que vierem a acontecer. Primeiro assim, a finalidade principal do autódromo é duas, né? Quer dizer, são os eventos esportivos de automobilismo e
a utilização dele como equipamento público, como o parque, né? Como uma área de lazer para as pessoas de contemplação e de lazer, para a comunidade local aqui poder utilizar. E os eventos culturais, eles são bem-vindos desde que dentro de limites razoáveis, né, para que seja respeitado o direito da população, inclusive de dormir à noite, né? Então, Com certeza. então, quer dizer, o tombamento, ele tem essas finalidades, né? É, E esse é um isso. processo longo, um processo curto, um processo que envolve que tipo de outros entes, Ministério Público está junto? Como é que é isso aí? Então, veja, isso é interessante que assim, o tombamento, ele vai, existe uma regulamentação de como tramita esse processo, né? Certo. A gente apresenta o pedido, né? E aí, primeiro tem os estudos técnicos, né? Existe um órgão específico lá do Compresp, que é o DPH, que faz o estudo técnico para analisar se existem as razões que a gente está levantando, históricas, ambientais e arquitetônicas, para efetivar o tombamento. E aí, após esses estudos técnicos, se entender que é o caso de tombamento, vai para o conselho, né? Existe um conselho e esse conselho vai deliberar e, se for aprovado, vai ter uma resolução que vai fixar as regras desse tombamento, né? Então é uma decisão colegiada, é É uma isso. decisão colegiada, né? Tá. O Compresp é um colegiado que tem representantes governamentais da sociedade civil, né? Então, agora veja, o processo de tombamento, a gente tem, pelo conhecimento que a gente tem, ele tramita tanto melhor quanto for a mobilização comunitária, né? Então, Interessante. assim, Pressão. pressão, Sempre. pressão. Pressão social, vamos dizer Pressão assim. social, É, né, pressão comunitária, pressão da cidadania, né, para que as coisas exato. aconteçam, tá? Então, é isso, né? No momento, ele tem funcionado razoavelmente bem, o Compresp, né? Nós vamos ter que ter audiências públicas, né? Então, isso é possível, né? Quer Sim. dizer, aí o Compresp vai... existe uma Avaliar. certa liberdade na condução do Claro. processo, né? Eu acho que quanto maior a pressão, maior a possibilidade do processo tramitar mais rápido e com mais efetividade, né? Audiências públicas, no dia que for votado lá no Conselho, claro, é uma sessão pública, né? Uhum. A gente não só pode, como deve, acompanhar ali na Libra Badaró, ali na Secretaria de Cultura. E é isso, né? Quer dizer, depende muito dessa pressão. Você acha que a gente vai precisar fazer alguma perícia? Porque é uma preocupação que eu tenho aqui em relação à perícia é que a gente já teve outras iniciativas jurídicas aqui no bairro que envolveram perícia. E as perícias são São caras, caras. né? E a gente tenta evitar a Sim, necessidade de perícia coletando informações dos próprios moradores que têm registrado em vídeo. Agora temos aplicativos de decibelímetros, onde as pessoas conseguem, de uma maneira, entre aspas, amadora, registrar e compartilhar as informações sobre o ruído e tal, que são coisas meio evidentes, né, e sim. autoexplicativas. Você acha que a gente consegue evitar esse custo, Mas essa... claro, É? veja, eu acho assim, quem vai fazer a perícia é o DPH, né? Tá, É um órgão técnico justamente para isso. Eles estão aparelhados, equipados para isso, e eles vão fazer esse trabalho, né, de levantamento dos aspectos históricos, culturais, ambientais e arquitetônicos do autódromo, né? excelente. Claro que assim, o que a gente puder municiar de informações, de dados técnicos, o DPH facilita. Quanto mais mastigado a gente mandar, né, melhor, né? Claro, com certeza. Mas não precisa ter um custo muito fora do normal, né? Que a gente sabe que o SBI vive da contribuição aqui Voluntária, né? voluntária dos Dos moradores, né? moradores. Então a gente vai fazer o que temos condições de fazer, né? Mas o que a gente puder municiar de informações e tudo isso é interessante. A gente está colocando lá no nosso pedido de tombamento todo o histórico, né, do autódromo, tudo isso. O Manguino já me deu elementos. Como é que está o status desse? A gente vai apresentar esse projeto essa semana que vai entrar aqui agora, Ah, já. esse pedido, tá? Já está Tá. com tudo prontinho, já tá, É. vamos...
Eu só queria fazer um comentário a respeito do tema do custo do processo, já que a gente falou da perícia também. Como isso aqui é uma gravação aberta, pública, evidentemente nós não vamos explicitar dados financeiros do projeto. Mas a gente tem o nosso grupo com 250 membros dentro do grupo da SBI, e aqueles moradores que não estão acompanhando as atividades das reuniões e as atas que a gente está publicando, que quiser tomar informações mais detalhadas a respeito disso, que entre em contato com a gente dentro do ambiente, vamos dizer, privado, para a gente compartilhar as informações àqueles que têm interesse, sobretudo aqueles que estão contribuindo, né? Porque aqueles que não estão contribuindo, a gente pede que contribuam para poder, vamos dizer assim, desonerar um grupo pequeno. Infelizmente, a gente ainda tem um grupo muito pequeno de pessoas que contribuem e relativamente grande que reclamam. Então precisamos equilibrar essa questão, né, presidente? Não, a gente tem que reclamar, mas tem que também participar, né? Participar, Não é só reclamar e ficar em reclamar não casa. dá, né? Ficar em casa esperando os outros fazerem, não, né? Vamos participar para que exatamente. as coisas aconteçam. Inclusive, presidente. tá reformulando o website, porque o website vai ser o local onde vai ficar depositado, né, todas as informações a respeito do processo todo que está seguindo. Até por uma questão de transparência, né? Certo? Fazer a coisa o mais transparente possível para mostrar o caminho que nós estamos tomando. Então, as atas vão ficar lá, esses podcasts vão ter chamadas por lá. Então, é uma coisa assim interessante. O website da SBI a gente chama de SBI Interlagos, né? .org.br. Né? Eu podia só acrescentar uma coisa que eu acho que é importante claro. que eu não falei. É o seguinte, lá no Conselho no Compresp, vamos dizer assim, historicamente tem dois viés, né? Tá. Para analisar um pedido de tombamento, né? Existe aqueles conselheiros que vão pelo lado mais técnico, né? Então aí entra os especialistas, os estudos acadêmicos, né? Todo o histórico, a questão histórica, levantamento de dados históricos. Mas existe também um apelo para o tombamento quando ele está no afeto coletivo, né? Quer dizer, ele faz parte de um interesse difuso. Da memória afetiva da população. E o Autódromo de Interlagos, eu acho que ele tem esse segundo, ele tem os dois, né? Mas esse segundo aspecto também com muita força, né? Por tudo que já aconteceu no autódromo, né? Então, o Nelson Piquet, temos a cultura automobilística que no Brasil sempre foi importante e o autódromo é o berço dessa história toda, né? Então acho que o kartódromo aí, que o Senna corria, o Fittipaldi correu, o Zé Carlos Patti correu, o Rubinho Barrichello correu. Todos os ícones do automobilismo brasileiro tiveram escola aqui. Aqui nós temos o Clube dos Antigos Mobilistas, que reúne os automóveis na pracinha do Laguinho, uma vez por mês. A gente tem algumas oficinas mecânicas, não dentro do Bolsão, obviamente, mas no entorno, que cuidam de restauração de carros antigos. Placas pretas a gente vê circulando pelo Brasil toda hora. Eu ia dizer isso, então, como é importante mostrar esse afeto coletivo, interessante. Né? Isso é interessante. Por isso que a participação, não só ela é bem-vinda, como ela é até fundamental para que esse afeto coletivo seja reafirmado, né? Porque na verdade ele é conhecido de todo mundo. Né? Eu queria só dizer também, importante, que nós fizemos o chamado para perguntas no nosso grupo e para algumas os outros canais. Lá na reunião do Conselho de Segurança onde eu avisei que a gente estava fazendo esse podcast e pedindo encaminhamento de perguntas pelo inbox, mas eu não recebi nenhuma pergunta específica. Então, nesse momento também já avisei do grupo que a gente estava fazendo essa gravação, estou acompanhando aqui e não temos perguntas de pessoas de fora, porque acho que está todo mundo mais ou menos encaminhado aí no tema. Né? Mais alguma questão, presidente? Não, acho que foi bem interessante, né? Acho que é esclarecedor, e a gente espera que venha a gente tanto se afirmar, né, como colaboradora, e quem tiver dúvida, estamos à disposição, certo? No próprio website tem um canal lá de comunicação. Vamos lá.
Nós vamos agradecer então ao Dr. Graminha mais uma vez. Eu que agradeço aqui o bate-papo, aqui a oportunidade. Bacana. Legal. A gente lembra aos nossos moradores que esse foi o 2º episódio, a gente pretende fazer um 3º episódio, vamos dar sequência a essa ferramenta de comunicação, sempre com o nosso compromisso de transparência perante o nosso público, exortando a todos a cada vez mais se integrarem nos nossos grupos de WhatsApp, que é a ferramenta que tem funcionado muito bem, apesar de alguns excessos que a gente sempre tenta administrar. Tem jeito, né? Isso é normal, acontece. Faz parte, Faz nem parte. todo mundo tem assim aquela ciência, às vezes a moderação tem que entrar em campo para poder controlar um pouco o calor do debate, mas eu acho que de maneira geral a comunidade está muito mais conectada a partir dessas ferramentas que a gente está tendo, que são ferramentas baratas, democráticas, acessíveis e que permitem um melhor conhecimento de todas as atividades. Então, muito obrigado a todos mais uma vez e ficam convidados aí a continuar acompanhando o trabalho da entidade e do Dr. Graminha. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado.